e mudou a história. Então, quando você vai vendo que Ismael não é resgatado, que Esaú não é resgatado, que Rúben não é resgatado, os três não governaram como os outros governaram. A não ser os ismaelitas que estão cercando todo Israel, e que há uma promessa de Deus sobre a vida, que Deus o abençoaria, dele também tiraria príncipe de Ismael. Então, se você olhar pela lógica, os primogênitos estavam no lugar certo, fazendo a coisa certa, com um propósito certo. Até que um dia Deus dá uma ordem, dizendo: todo primogênito resgatará. Todos os primogênitos foram resgatados. Por quê? Porque a primeira praga enviada, falada para Faraó, foi a morte dos primogênitos. Só que a última praga realizada, Deus avisa ela primeiro e realiza no final. A Bíblia diz que Deus vê o fim no começo. Então Deus mandou avisar da seguinte forma para Faraó: avisa para Faraó que Israel é o meu primogênito. E se você não deixar Israel embora, eu mato o seu primogênito. Essa foi a primeira praga anunciada, mas a última é executada. E lembre-se que naquele dia, para resgatar o símbolo real de que alguém saiu do Egito, foi quando resgata o primogênito. Como assim, pastor? Tem muita gente que é de Deus, mas ainda está morando no Egito. Assim como o povo de Israel, eles estavam no Egito, mas era de Deus, mas estava no Egito, porque não praticava os princípios de Deus, mas era de Deus, mas não tinha benefício. No Egito não se pode adorar, no Egito não se faz sacrifício, no Egito não se dá dízimo, no Egito não dá primícia e no Egito não se resgata o primogênito. Mas a princípio real que você não faz parte mais do Egito é quando você dá uma oferta de resgate dizendo: eu já não faço parte mais do Egito, eu faço parte de Deus, porque esse cordeiro que eu estou dando e ofertando para o meu filho não tem nada a ver com salvação, mas com prosperidade, porque aonde os primogênitos viveram, teve prosperidade. Aonde os primogênitos morreram, que foi no Egito, houve miséria. Quem deu essa ordem foi Deus, só porque depois, lá no futuro, né, quando o povo já está caminhando no deserto, Deus vai trocar de novo o segundo resgate, porque o primeiro tinha que se dar o resgate no nascimento. Deus mandou resgatar no capítulo 13 de Êxodo. Olha que interessante, é um mandamento. Lá em Êxodo 20 está falando dos 10 mandamentos. Mas no capítulo 13 está dizendo o mandamento de resgatar o primogênito. Aí você vai dizer: pastor, eu tenho uma maldição na minha casa. Eu vou explicar para você como se quebra a maldição. A maldição se quebra da seguinte forma, está em Deuteronômio 28, a maior quebra de maldição. Está dizendo: se você ouvir os meus mandamentos e ouvir a minha voz, então virão essas bênçãos e te alcançarão. Mas no capítulo 28, versículo 15 em diante, está dizendo: se você não me ouvir e não obedecer a minha voz, nem obedecer os mandamentos, então essas maldições virão e te alcançarão. Como é que você quebra uma maldição? Colocando os mandamentos de Deus em prática. Se você quebrar essa linha, seus pais nunca resgataram você, está na hora de você quebrar essa prática e colocar em prática o que Deus mandou ele fazer, que era resgatar a primogenitura. O resgate do primogênito não é para salvação e nem libertação. Talvez seus filhos estão desviados, fora da presença de Deus. Talvez seus filhos já fizeram até práticas antibíblicas. Porém, não é para libertação. Para libertação é Cristo. É colocar em prática. É para liberação. Ou seja, ele nasceu com um propósito. Todo primogênito nasceu com um propósito: de estar na presença de Deus. Porém, Deus disse assim: eu dou o direito de você resgatar o primogênito, dando a oportunidade dele prosperar. Tem muita gente que está dizendo: meu filho será pastor. Talvez Deus chamou ele para empresário. Como você não faz a oferta do resgate da primogenitura, ele não vai ser nem pastor porque não tem chamado para isso, e não vai ser empresário porque não foi liberado por uma autoridade. Quando eu estou falando sobre isso, eu formei um curso, e você pode dizer: se eu estou dando essa palestra aqui para vender curso, se fosse para vender curso eu não daria conteúdo gratuito. Eu estou dizendo aqui para você que, independente de você fazer um curso que eu falo sobre o resgate do primogênito, um curso completo, independente de você fazer isso, eu estou te dando material que já te dá uma grande forma para você estudar. Então, veja só, no curso que eu montei, eu falo sobre o reino. E se você falar sobre reino, é algo interessante. Existe um pastor que foi até conversei, o meu pastor Francisco,
me compartilhou essa história que ele leu no livro, eu achei interessante, eu gostaria de falar isso também. É que um grande pastor foi visitar o Haiti, e quando ele chegou no Haiti, ele estava andando no meio de casa, toda arrebentada, gente passando fome, gente morrendo. Só que o embaixador de Bahamas foi buscar esse pastor no aeroporto. E quando ele chegou no aeroporto, o carro muito bem bonito, as bandeiras de Bahamas, os carros, gente, os batedores na frente, gente, batedores atrás, porque o embaixador estava indo no aeroporto pegar o pastor e levar, que também era de Bahamas, até a embaixada. E no meio do caminho, vendo gente morta, gente perdendo, casa arrebentada, gente passando fome. E ele entrou. Quando ele entrou dentro da casa, chegou na casa, aquele grande portão abriu e ele entrou dentro. A porta abriram, tapete vermelho, a mesa posta com muito tipo de fruta, comida, empregados bem arrumados. Aí o pastor olhou para aquele embaixador e disse: você não tem, seu coração não dói de você com tanta fartura aqui, aquelas pessoas morrendo lá fora? Ele disse assim para o pastor: meu amigo, nesse momento você não está no Haiti. Nesse momento você está em Bahamas. Na embaixada de Bahamas, o terreno é Bahamas. Você não está no Haiti. Lá fora eu tenho dó. Aqui dentro eu estou em outro país. O que você está querendo dizer com isso? Num território da embaixada, o que manda é a lei da embaixada. Por exemplo, um avião da TAP portuguesa, o que manda dentro da lei, e os funcionários são portugueses, a maioria deles fala português e a lei é portuguesa. Ele pode pousar no Brasil, mas a lei do avião é do país. Existe um reino e norma. Se você pegar a moeda do reino, ele só vale naquele reino. Se você quiser mudar para o outro, tem que trocar, porque cada reino tem a sua moeda. Deus deixou um reino dele estabelecido, dizendo: no meu reino será assim, terá oferta de primícia, terá oferta de resgate, terá dízimo, primícia, terá oferta de santificação, terá também oferta de reparação, oferta de rei, oferta de príncipe, oferta de holocausto, oferta de libação, oferta de obração, oferta de sacrifício. Eu contei mais de 21 tipos de ofertas na Bíblia. Então, nesse curso, né, que eu montei, eu vou falar tudo sobre isso. Vou falar sobre nós voltarmos à origem, a cultura do reino, que é as moedas. Vou falar sobre qual era a função do primogênito, que já até falei um pouco aqui. Também vou falar o resgate de Israel, de Jacó, de Isaac. Vou falar por que Jesus não foi resgatado com um cordeiro. Vou dizer também quem é o dever, direitos e deveres, né, de fazer esse resgate da primogenitura. Qual o valor exato dessa oferta. Quanto que eu tenho que dar. Tem um valor específico? Tem um valor específico, claro que tem. É um valor específico do resgate da primogenitura. Quem é que pode receber essa oferta? Todo pastor tem o direito de receber essa oferta? Não tem. Não tem. Tem pastor que não tem legalidade no mundo para receber essa oferta. Por quê? Porque isso é função, é entendimento, você precisa entender. Pastor, como é que o senhor entende e sabe essas coisas? Duas coisas interessantes. Primeiro, eu comecei aprendendo com sábios, e um deles foi o meu amigo Bispo Rinaldo. Segundo, depois vem lado da revelação, que eu não parei só no que eu aprendi, eu aprofundei mais, e fui aprender também na cultura e reino, na cultura judaica, muitos rabinos, na Torá isso está escrito. Então, mas como é que ninguém viu? Porque não é um assunto que ninguém interessa. Quando isso soou nos meus ouvidos, porque a primeira oferta de resgate, não resgate do primogênito, a primeira oferta de resgate que eu fiz foi há 15 anos atrás. Eu lembro muito bem disso, quando Deus mandou eu fazer uma oferta de resgate e nós resgatamos financeiramente. E com isso eu vim aprendendo, inclusive eu escrevi um livro bem antes que chama-se o livro Oferta de Resgate. E agora eu escrevi o livro O Resgate do Primogênito. E tem o curso O Resgate do Primogênito. Porque é tão importante quando um primogênito ele é resgatado. E isso muda toda a vida. Uma pessoa disse assim na internet que não precisa resgatar o primogênito. Para filho basta você jejuar e orar. Agora, pasmem os meus senhores. Existem quase 200 referências, 198 referências que eu já encontrei sobre primícia, primogênito, primogenitura e primogênitas. Mas orar jejuar para filho,
e eu até agora não encontrei nenhuma. Se você encontrou alguma referência de Jijuapa Filho, deixa escrito